Olá para você, seja muito bem-vindo ao Café Solitário Podcast. E hoje eu estou aqui para falar algumas coisas que as vozes da minha cabeça estão querendo dizer, né? Não, eu não tenho muito o que fazer. Mas eu estou num momento bem complicado da minha vida. Complicado, complicado. Eu estou meio que em transição. Estou em transição de trabalho. Não sei se eu posso dizer isso, porque eu ainda estou no mesmo trabalho, embora eu queira sair dele com todas as forças da minha vida. Só que existem alguns empecilhos que estão me impedindo de realizar este tal feito. Eu estou aqui pensando, cara, ah, faz muito tempo que esse projeto tinha começado e faz muito tempo que eu comecei de fato, só que eu parei mais uma vez. E eu parei, eu não sei exatamente por qual motivo que eu parei, eu não sei se foi por desânimo mesmo total das coisas ou se foi por algum outro motivo. Eu sei que quando eu parei, eu estava eu estava engatado, né? Vamos dizer assim, eu tinha muitos episódios gravados, prontos, muitos episódios que tinham sido postados, que tinham sido, vamos dizer, eram episódios gavetas que estavam ali para caso eu não conseguisse gravar na semana certa. E o que aconteceu? Esses episódios, deixa eu ajeitar meu fone aqui. Eu continuo aqui com o meu café, então vamos lá, pegue seu café e me acompanhe. Mas então, o que aconteceu neste período? O que aconteceu foi o seguinte: eu tava com muitos problemas mentais, ainda estou, mas estava com muitos problemas mentais e acabou que eu desanimei de fazer qualquer coisa relacionada à produção de conteúdo, que eu tinha outras atividades e eu parei com elas completamente sobre qualquer coisa. E, e junto a isso, eu estava num trabalho muito monótono. Só que esse trabalho ele estava estressante, né? Igual a quase todos os trabalhos, né, da vida de uma pessoa normal, de um brasileiro comum. É basicamente estresse atrás de estresse. Só que esse trabalho ele estava estressante, mas ele estava monótono. Então vamos dizer que eu estava acomodado. Estava acomodado. E sem vontade também de fazer qualquer coisa, nenhuma vontade mesmo. E acabou que eu parei. E os programas que estavam programados na grade, eu fui postando e chegando naquele pensamento: quando acabar aqui, eu vou lá, gravo mais alguns e aí paro de novo por um tempo enquanto vou postando eles. Só que não foi bem assim. Os programas gavetas acabaram todos e eu postei todos e aí eu não tinha mais o que fazer e eu não tinha mais vontade de fazer. Eu estava completamente sem vontade. E com isso, o trabalho monótono que não me permitia viver muito bem também, porque novidades, eu acabei me mudando. Ah, eu, o meu trabalho não dava vamos dizer, uma vida tranquila. Tranquila. Eu estava vivendo ah, no limite mesmo da minha grana, do meu salário normal e das poucas coisas que eu fazia por fora. E isso estava me deixando desanimado completamente. E acabou que passou-se o tempo, eu fui pensando, vou pegar um outro emprego. Por que não trabalhar em dois, ganhar mais dinheiro e seguir a vida por um tempo assim até eu estabilizar de vez e aí eu posso sair de um dos empregos. Pois então, segui essa ideia. Eu saí de onde eu morava, lá da periferia, e vim para um lugar um pouco mais ah,
seguro, um pouco mais nobre, digamos assim, mas não tanto, onde os aluguéis são relativamente caros. E eu estava nesse. E vim para esse lugar também porque é bem mais perto do meu trabalho, que é bem no centro da cidade, e eu não tenho que cruzar a cidade inteira para ir até o trabalho. E o trabalho tinha que estar às 6 da manhã lá e sairia ao meio-dia. Só que ah, trabalho pouco, então, consequentemente, salário baixo. Isso, e o trabalho não é muito importante, não é muito importante, não é muito importante, não. Ele não é muito difícil de ser executado, então qualquer um pode fazer. Logo, o meu salário também era baixo. E aí, com esse salário, eu estava conseguindo viver no limite aqui. Então, eu peguei esse segundo trabalho. O segundo trabalho me prometeu mais dinheiro. E aí eu pensei, vou trabalhar nesses dois. E aí, quando fechar um ano do outro trabalho, eu vou para o. Eu saio desse primeiro que eu tenho que estar às 6 horas e vou para o outro trabalho que eu entraria às 4 horas. E aí, tá, a programação estava bem feita. Só que, dentro do plano também, o primeiro trabalho, das 6 da manhã, eu tinha que fechar um ano nele. E eu estava o quê? 9 meses? 9, 10 meses mais ou menos. E aí tá, e no contrato de experiência do segundo trabalho, de tarde, eu iria fechar o contrato de experiência, eu iria passando no contrato, eu poderia ir embora da outra empresa, porque eu queria era fechar um ano na empresa. A minha meta primeira é sempre essa, né? Chegar num trabalho e fechar pelo menos um ano no trabalho. E tá, fiz ali um testes, né? Free por 2 semanas. O pessoal gostou de mim e me contratou, né? Aí estamos ali no contrato de experiência. Só que no free eu chegava às 6 horas e eu saía meio-dia do outro. Chegava às 6 horas e saía de lá pelas 11, meia-noite. Então eu tinha até um certo tempo para descansar. Também era bem perto, é bem perto de onde eu estou morando. E só que contrato, CLT, o meu horário não era mais às 6, meu horário era às 4. E às vezes tinha que chegar às 3h30. E às vezes tinha reunião às 2. Então, tem muitas das vezes. E aí o que acontece? Ah, com o contrato de CLT, o meu horário ia até às 11 em alguns dias. E depois, final de semana a gente vai até às 2 da manhã. Então, pegando esse gancho, eu trabalhando 6 por 1 nos dois trabalhos, por glórias e alinhamento dos planetas e tudo mais, a folga dos dois trabalhos eram no mesmo dia. Então, 6 por 1 nos dois trabalhos. E eu saindo no final de semana, sexta e sábado, que são os dias em que no segundo trabalho eu vou até as 2 da manhã. 2 da manhã, 2h30, mais ou menos estamos saindo de lá. 3 horas chego em casa e tinha que estar no trabalho da manhã às 6 horas. Então eu tinha que sair 5h30. E eu fiz isso por 4 meses. Eu praticamente não dormia a noite direito. Até nos dias em que eu saía às 11 horas do trabalho da noite, até esses dias, eu chegava em casa e eu ainda saía, tinha que estar lá 5h30 eu ainda tinha que sair, e 6 horas eu tinha que estar lá. Então ainda assim dormia umas 4h30, 5 horas, dependendo. Dependendo do meu sono também no dia, né? Porque às vezes eu não consegui dormir. Deixa eu tomar um café aqui. Café, maravilhoso.
Café foi meu companheiro nesses 4 meses de. Foi só cafeína, cafeína e me movendo na pura força do ódio. Na força de vontade, na força do ódio, porque eu dormia muito pouco toda noite. Toda noite. Aí tinha noites que eu dormia 2 horas, tinha noites que eu nem dormia. Então eu chegava em casa, meio-dia eu saía de lá, às vezes acontecia alguma coisa, eu tinha que sair de lá quase 2 horas, e aí eu tinha que estar às 4 no outro trabalho. Então, mas no padrão, eu saindo de lá meio-dia, eu chegava em casa meio-dia e meia, mais ou menos. E aí eu tinha que cuidar da minha cadelinha, né? Eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que levar ela pra passear, dar comida, bababá, bababá, todo aquele negócio. E aí eu ia me deitar mais ou menos 1 hora e meia, 1 hora, 2 horas da tarde, pra dormir até as 3h30, pra poder sair e ir até o trabalho e estar lá às 4 horas. Fiz isso por 4 meses. Foi cansativo pra caramba. Eu fiquei muito doente nessa época porque eu não dormia. E caso você não saiba, vou te contar uma novidade. Você precisa dormir. Porque é bem difícil se manter, ah, com ter agilidade, se manter acordado mesmo, se você dormindo 4 horas mesmo. Porque antes eu não tenho mais 15 anos, então antes eu podia dormir 4 horas e revirava o mundo depois, mas hoje já não dá mais, eu tenho quase 30, eu não posso mais fazer isso. Então eu dei esse último corre para chegar nesse outro trabalho e trocar de trabalho sem que eu precisasse ficar no seguro, porque a minha meta era não ficar no seguro. Tá, consegui fazer isso. E aí, o que aconteceu? Com todo esse cansaço que eu estava afetando o meu trabalho de noite. Porque o trabalho de manhã era muito fácil. O trabalho de noite eu precisava andar, eu precisava correr, produzir, fazer um monte de coisa. Então, estava afetando esse trabalho. E aí, eu saí do trabalho da manhã, para poder focar os meus últimos esforços no trabalho da noite, que era um bar, basicamente. Então, uma lancheria, bar lancheria. Então eu estava focando todos os meus esforços em ficar lá naquele trabalho, porque eu estava ganhando mais do que no da manhã. E me esforcei por quê? Porque com conversas de que eu não iria passar no contrato. Então eu iria passar por tudo aquilo ali por 3 meses, ia me fuder pra caralho pra chegar no final e não passar. Porque eu estava muito cansado, isso estava afetando. Eles me falaram que no começo, nas primeiras 2, 3 semanas, eu estava voando. Eu estava fazendo um dos melhores trabalhos lá entre todos os funcionários. E, só que aí, a partir daí, o cansaço bateu. O cansaço começou a bater. E bateu muito mais mesmo no segundo mês. E ali já vem a chance de que eu não ia mais ser contratado por conta desse cansaço, queda de rendimento, toda aquela história. E eu queria ficar lá, por quê? Porque eu achava que lá era um lugar diferenciado. Porque o dono aparecia lá e o dono parecia muito disposto a ouvir as pessoas, e ele parecia um cara diferente. Parecia um cara diferente. Então eu batalhei para ficar nesses 3 meses de contrato, batalhei para ficar justamente porque eu acreditava que aquele lugar era diferente. Acreditava que aquele cara era diferenciado. Mas eu descobri que não. Mas isso é mais pra frente da história. Mas então, ah, eu batalhei pra ficar. Deixa eu tomar um café aqui porque tá frio e tá esfriando muito rápido. Então, eu estava. Ó, tem sirene agora. Quem será que morreu? Mas assim, eu estava nesse processo e acabei concentrando todos os meus esforços para ficar no bar. Então, no primeiro trabalho, eu pedi as contas.
Fiquei com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses, e pedi as contas. Então eu saí só com a minha rescisão, né? Ah, e pra, agora eu estou só nesse trabalho no bar à noite. E, cara, o salário, o salário é bom. O salário é bom. E é, acho que é o maior salário que eu já recebi de todos os trabalhos de carteira que eu tive. Ah, e isso também, os dois trabalhos, isso foram o motivo por 4 meses. Esse foi o motivo por eu não conseguir fazer mais nada. Todo o tempo que eu tinha livre, eu tinha que tentar dormir. E na minha folga, se eu não tivesse problemas para resolver na vida, como ir no banco resolver alguma coisa, ou eu tivesse que sair para comprar alguma coisa na loja, ou eu tivesse que ir no mercado fazer um rancho, todas as segundas-feiras, que era o dia das minhas folgas, todas as segundas-feiras eu tinha que estar simplesmente descansando. Eu dormia até tarde, eu dormia até tarde, ficava o dia inteiro coçando, coçando, e depois ah, conseguia dormir mais, porque eu estava realmente muito podre de cansaço. Esse momento foi crucial, porque mostrou que para mim que eu consigo fazer muita coisa no limite, no limite do meu corpo mesmo, muita coisa, porque, cara, eu fiquei 4 meses dormindo, em média, 3 horas por noite, cara. 3 horas por noite não é porra nenhuma. É, é, é desumano, na real, né? Mas eu não ia desistir. Eu me esforcei a isso. Eu coloquei na minha cabeça. Eu estou me propondo a fazer, então eu vou fazer. Aí eu ia lá e estava fazendo. E os meus colegas no bar perguntando: mas por que você está fazendo isso? Pô, por que não sai lá do outro? Ou por que tu ainda está nos dois? Eu falando: cara, eu tenho um motivo para, e eu não vou reclamar. Eu não vou reclamar porque eu me dispus a fazer isso e é o que eu vou fazer. E foi esse pensamento durante os 4 meses. Foram esses os pensamentos. E, e até chegar o momento em que hoje eu estou aqui com mais tempo livre, porque agora eu só estou no trabalho da noite, no trabalho do bar. E eu não tenho. Eu estou tentando voltar a fazer o que eu fazia antes, manter minhas atividades. Porque, eu não falei, porque no começo, no primeiro mês, quando eu estava nos dois, eu saía do trabalho lá de manhã, meio-dia, ia direto para a academia ainda, ficava ali 1 hora na academia, aí voltava para casa, saía com a cadelinha, papapá, dava comida para ela e dormia um pouco para ir para outro trabalho. Fiz isso por 1 mês. Aí depois não dava mais. Aí depois eu só tinha que dormir. Mas fiz isso. E aí agora eu estou hoje com tempo sobrando um pouco. Tem coisas que eu tenho que arrumar ainda, tem coisas que eu tenho que fazer, tem ideias que eu tenho para realizar, planos e metas. Então eu estou tentando voltar para isso. Eu estava tentando fazer uma reorganização de algumas coisas aqui nesse podcast. Mas como não foi possível, eu estou tentando de novo ah, reprogramar a minha cabeça para fazer as coisas que eu me propusinha a fazer, que era postar semanalmente um episódio aqui, enquanto eu trabalho na minha CLT querida, né? E vou também trabalhando nos meus outros projetos, e agora eu tenho que dividir também meu tempo com a minha namorada. Então, é, mesmo que eu tenha tempo, eu meio que não tenho muito tempo. Porque assim, olha, eu tô namorando já vai fazer
5 meses. 5 meses não, 6 meses. E esses 6 meses, eu posso dizer que, cara, não só nesses 6 meses, mas ainda eu estou com a minha cabeça de que eu não quero passar o meu tempo com ela trabalhando, entendeu? Assim, eu não quero gastar o meu tempo que eu vou ter com uma pessoa só, ou que seria só para relaxar, diversão, tranquilidade, tendo que trabalhar, entendeu? Então, tipo assim, a gente não mora junto. Então, ah, quando ela vem aqui em casa, eu evito, eu evitava e ainda evito um pouco trabalhar nessas minhas questões mais próprias. Eu evito fazer qualquer atividade que envolva esse trabalho, que me envolva toda essa concentração. Por quê? Porque a gente vai passar um tempo junto, vai passar uns dias juntos. A gente passa geralmente final de semana junto, intercalando entre trabalho e estar em casa. E eu não quero que o meu tempo seja ocupado trabalhando na presença dela. Queria que a gente só aproveitasse o momento. Então eu estava evitando trabalhar nesse período em que eu comecei a namorar. E, cara, sabe por que também eu quis voltar para tudo? Porque é muito mais difícil quando você faz as coisas, você quer fazer as coisas sem ninguém te apoiando, sem ninguém sabendo de nada, sem ninguém te dando alguma luz ou simplesmente um apoio. Nada. É muito mais difícil de tu fazer isso. E eu fiz por muito tempo isso, sozinho. Muitas coisas sozinho. E às vezes você está cansado, você está psicologicamente fraco e você só quer que alguém lhe diga: não fica assim, vai dar tudo certo. Ou você está frustrado com os teus números no seu, seja lá, no meu caso, no meu podcast, eu estou frustrado com os meus números, estou frustrado com qualquer coisa assim, nos meus projetos. Tem uma pessoa do meu lado que pode me dizer, pode simplesmente me apoiar e dizer: não fica assim, tá tudo certo, tá tudo bem, você acredita no que você está fazendo, então você segue fazendo o que você está fazendo, vai dar tudo certo, vai virar o jogo ainda. É muito melhor você fazer essas coisas e ouvir esse apoio e ter esse apoio não só emocional, como um apoio. É só emocional que fala? Psicológico? Não sei. Do que você fazer tudo isso sozinho, não ter nada disso, e você acordar naquele dia em que você está na merda, porque tem muitos dias que eu acordei na merda e não tinha ninguém para me dar um apoio, ninguém para eu poder, para me fazer voltar a acreditar que poderia dar certo. E agora eu tenho uma pessoa para isso. Essa pessoa agora ela me diz, quando eu penso: bah, mas eu não sei se vai dar certo. Aí ela só responde: você só vai saber se você tentar. E aí, isso já é um incentivo. Já é um pensamento diferente. Porque em outras épocas eu poderia pensar: não sei se vai dar certo, não sei se funciona, provavelmente não vai dar, não vou nem tentar. Ou, se eu tentar, eu vou parar. Por quê? Porque eu não tenho por que continuar tentando se nada muda. E assim vai indo. Só que hoje é diferente. Então, eu posso dizer que. Vamos dizer que a minha mentalidade está voltando ao normal. E não que eu precisasse de alguém do meu lado me falando essas coisas, mas é que às vezes, você precisa de uma outra pessoa. E quando você está sozinho completamente, como eu estive por muito tempo,
sozinho, sem falar nada para ninguém, sobre nada, você fica muito nesse. Você acaba ficando preso nesse mundo, nessa bolha, onde que você mesmo criou, onde você não enxerga nada além da sua opinião. Você não tem uma terceira pessoa te falando mais nada. É somente você falando para você sobre você ou sobre o que você faz. Então, quando tem uma outra pessoa que sabe do que você sabe o que você quer saber, sabe o que você quer fazer, sabe o que você, as suas ideias que você pensa, sabe os seus planos para o futuro, fica mais fácil. Fica mais fácil porque ela pode ou não, né? Aí vai depender da pessoa, mas pode estar ali para te motivar a continuar, porque eu sei que virou como é que diz? Um dogma na internet que não importa a motivação, o que importa é a disciplina. Mas isso é uma puta de uma mentira. Isso é mentira. Porque é muito importante a motivação. Motivação é muito, muito, muito mais importante do que a disciplina. Você precisa se sentir motivado para fazer as coisas. E eu me mantinha motivado por muito tempo, mas tem dias que não dá. E aí, essa inconstância que eu tive durante todo esse nascimento do podcast e várias mudanças que eu tive dentro dele, se dá muito pelo fato de eu estar completamente sozinho, pensando sozinho sobre as coisas e conjecturando o futuro sozinho, de muitas maneiras diferentes, com várias ideias diferentes, e essa inconstância de também estar ou não no pique, vamos dizer assim, estar ou não com vontade de fazer, é bem. Como é que eu posso dizer? É o que demonstra. É o que demonstra o, o, a necessidade de ter alguém de fora. Não precisa ser uma namorada, pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser qualquer outra coisa. Se você se prender ao fato de ter alguém, também não vai ser muito bom. Porque, apesar de eu não ter tido ninguém por muito tempo, eu não deixava de fazer. Eu era inconstante, mas eu não deixava de fazer. Agora eu imagino, eu tenho na minha cabeça que com uma pessoa me apoiando sempre, eu posso deixar de ser inconstante e começar a ser constante. E justamente por conta do apoio moral e apoio psicológico, apoio emocional, tudo. Faz toda a diferença. Eu não tive, eu não tive por muito tempo, e não tenho também ainda, mas eu não tive por muito tempo o apoio dos meus parentes para absolutamente nada. Nada. Nem da minha mãe, nem do meu pai, nem do meu irmão, nem da minha irmã. Eu não tive apoio deles pra porra nenhuma. Então eu sempre fiz tudo sozinho, tudo por mim e só comigo. Então eu sei dizer mais ou menos a diferença da mentalidade que a gente tem quando uma outra pessoa compartilha não a mesma visão, mas ela compartilha com você os seus planos, ou quando você compartilha com ela e ela não julga os seus planos como mesquinhos ou ruins ou planos idiotas ou qualquer outra coisa. Ela simplesmente aceita esses planos e fala: se você quer fazer isso, tenta. Se você não tentar, você nunca vai saber até onde poderia ter ido. E eu sempre tive isso na minha cabeça. Mas, como eu já falei, existem dias e noites, principalmente noites, em que você está completamente no limbo, perdido e não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer, não sabe como fazer, não sabe nem mais se quer fazer. E isso é foda, isso é triste. E era como eu estava passando a grande parte do meu tempo antes de eu retomar um pouco o controle da minha vida. E agora eu estou querendo voltar com os meus projetos, porque agora a minha vida está se encaminhando para algumas direções e
Essas direções vão fazer toda a diferença, toda a diferença. Agora sim, tem que parar um pouco porque eu estou louco para ir no banheiro. Para você vai ser um corte rápido. Bueno, estou de volta e foi o quê? Um segundo? 2? Não sei. Mas, de novo, né? Eu tô no mesmo modo de antes. Eu não vou editar, não vou colocar trilha sonora. A princípio não, mas eu tô com a ideia assim de colocar pelo menos uma trilha de fundo nos meus programas, nos meus podcasts. Isso pode deixar um pouco mais relaxante, né? Colocar um lo-fi no fundo. Não sei, talvez. Mas um ponto também para eu querer voltar é porque, cara, eu não consigo, eu não sei porquê, eu não sei, mas eu não consigo ah, entrar num estado de flow tão fácil quanto gravando isso aqui. Aquele estado em que você não percebe o tempo que está passando, não percebe o quanto tempo você está fazendo aquela atividade, porque você está completamente imerso nela. Você está completamente imerso nela, você está completamente entregue a fazer aquilo, você está 100% no presente daquilo. E os coaches adoram falar isso, né? Você esteja 100% presente, mindfulness. Mas você está nesse estado e você não vê o tempo passar, você não vê nada disso. É como eu fico gravando. E eu sinto falta disso, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de falar, eu gosto de falar e tenho um apreço pela comunicação. Estudei muito os melhores, na minha visão, né? Os melhores comunicadores. Estudei muito como eles faziam, como eles fazem ainda. E, cara, simplesmente comecei a fazer. Porque eu gosto. E aí, esse gosto se tornou maior, porque antes, vamos dizer que era bem difícil, era bem complicado no começo, de chegar e falar por 10 minutos. Era bem difícil. Por isso que antes eu tinha as pautas que eu colocava no Word. Eu anotava a pauta no Word, enquanto eu gravava, eu deixava o Word aberto ali no cantinho. E eu ia lendo as pautas que eu tinha colocado, os tópicos para falar. E era muito difícil de eu falar sobre alguma coisa, de eu fazer um programa com mais de 10 minutos, porque é extremamente difícil fazer isso. Mas, como era uma coisa que eu gostava de fazer, eu simplesmente continuei insistindo e estudando e aprendendo mais a comunicação, a me portar diante do microfone, a conseguir tentar expressar as minhas ideias. Eu não sou o melhor disso, não sou o melhor nesse quesito, não tenho, vamos dizer, eu não sou, sei lá, mas eu não sou um gênio para essas coisas. Eu não sou bom ainda, eu acho que eu não sou bom. Eu acho que eu só acho que eu não sou pior do que muita gente que faz um podcast por aí. Muita gente, né? Estamos gravando. Mas eu acredito que eu tenha conhecimento tanto técnico quanto prático, porque eu fiz isso por várias vezes, vários momentos da minha vida, mesmo que eu não tenha dado continuidade, mas eu fiz isso por muito tempo. E eu acredito que eu tenho esse conhecimento para, pelo menos, fazer um programa escutável, né, cara? Não necessariamente bom, porque eu acho que é uma merda. Eu ainda acho que o meu programa é uma merda. Esse aqui provavelmente vai ser uma bosta, mas eu estou falando. Mesmo para que ninguém ouça, eu estou aqui falando. E eu acho que é complicado, porque eu vejo muitos, aí vem um pouco de recalque, não sei, mas eu vejo muitos podcasters, muitos programas que você sabe, você vê na lata da pessoa, você vê na forma como ele se expressa, você vê na forma como ele ri, você vê na forma como ele aborda os assuntos, que ele não quer estar ali.
que ele não quer falar, que ele não quer gravar mais, que ele só fez aquilo por hype da pandemia, em que o Flow explodiu e aí todo mundo começou a querer fazer podcast também, todo mundo se aproveitou dessa onda. E aí todo mundo começou a fazer o seu podcast. E a gente vê, qualquer um pode ver, se você parar para analisar como a pessoa está agindo naquele momento, como a pessoa se comporta, você vê quando ela não está nem um pouco a fim de fazer nada daquilo, quando ela parou de ter prazer, porque o prazer dela era simplesmente ou ficar famosa ali, mais famosa ali, ou ganhar muito dinheiro ali naquela época. E como já tem muita gente que ganhou muito dinheiro naquela época, ele já não tem mais o que fazer ali, já não tem mais. Mas continua ali, por quê? Porque tá dando muito dinheiro ainda. Tá cheio de patrocínio, tá cheio de famosos indo para lá, tem tudo isso. Então eles continuam fazendo pura e simplesmente porque dá dinheiro. Está dando dinheiro. E eles só começaram porque dá dinheiro. Porque começou a dar dinheiro, na verdade, né? Porque não dava muito dinheiro. Quem tinha muito dinheiro nesses podcasts, na verdade, eram os podcasts que já tinham sites muito bem feitos, sites onde você baixava só o áudio, não tinha nada de câmera, e esses daí, que eram uns 3 ou 4 no máximo, que eram os maiores, esses ganhavam dinheiro. Os outros estavam só ali fazendo porque gostavam de fazer, hobby. E todos eles começaram fazendo isso porque gostavam. Agora, essa galera que começou a fazer podcast não é porque gosta da comunicação, não é porque gosta de podcast. Eu chuto 95% das pessoas que fazem podcast hoje no Brasil é simplesmente por dinheiro. Dinheiro e para ter aquele corte em que eles vão estourar de views e vão começar a ganhar muitos inscritos e muito mais dinheiro. É só por isso. 95% deles, porque a maioria não quer estar ali. A gente vê nos maiores do Brasil, eles não querem estar ali. Não querem. Você consegue perceber. Mas, né? A vida é assim, né? Nem sempre os melhores têm os melhores resultados. E faz parte, é normal. Não estou dizendo que eu tenho que ter os melhores resultados porque eu sou o melhor. Não, longe disso. Eu não sou nem de perto o melhor. Mas eu acredito que melhor do que eles, do que essa galera, que eu não posso citar nomes também, né? Não posso me comprometer assim. Não tenho dinheiro para processos. Mas eu tenho certeza que melhor do que essa galera toda aí que finge gostar, que finge, porque nunca estudou para nada disso, nunca pegou algum comunicador como referência e ficou estudando os trejeitos dele, estudando como ele transita entre os assuntos, ou se tem convidados, como ele transita do convidado para ele, dele para outro convidado, do outro convidado para o outro. Não. E como ele faz a pausa para os comerciais, todo esse negócio. Não. Eles não estudaram isso. Então, melhor que essa galera, com certeza eu sou. Com certeza eu sou. Mas esse aqui é diferente também, né? Porque esse aqui eu tô sozinho falando, sozinho. Sozinho no quarto falando sozinho. É foda. Deixa eu tomar um café. Caralho, quase morri agora. O café tá gelado. Mas eu acho que é isso. A atualização da minha vida é essa. Mesmo que ninguém vá ouvir isso daqui, mas a atualização da minha vida é essa. Eu estou tentando voltar a gravar semanalmente. Caralho. Tentando gravar semanalmente isso daqui. E tentando ter alguns sucessos na minha vida, com alguns objetivos, e alguns deles eu alcancei. Alguns eu vou demorar um pouco mais para alcançar, mas vai depender da minha construção agora, da minha plantação. E eu não estou com tanta pressa, mas seria bom eu focar bem mesmo. E eu estou nessa, transitando. Estou quase praticamente transitando de trabalho de novo.
porque eu estou louco para ir embora do bar onde eu estou, porque mesmo que o salário seja muito maior do que a maioria dos trabalhos de carteira que eu já trabalhei, ele tem muita, mas muita coisa errada, muito assédio moral, muita, como é que diz? Eu não sei se tem assédio moral também, mas tem humilhações de funcionários, do chefe humilhando o funcionário na frente, né, constrangendo o funcionário na frente dos colegas. Tem tudo isso, tem mais um monte de coisa, tem... Pô, se a vigilância sanitária batesse lá, meu amigo, também muita coisa ia pro caralho. Mas eu tô nessa agora, de transitando. Eu quero sair e eu tô pensando como eu vou fazer isso. E tô vendo mais ou menos quais as implicações que eu posso recorrer quando eu sair, se eu sair, né? Porque eu acho que eles não vão me mandar embora, que eles não mandam as pessoas embora. E esse é um problema, porque eu quero ir embora. E eu não vou pedir minhas contas de novo, porque eu pedi as minhas contas do outro só para poder batalhar para ficar naquele lugar, porque eu achei que era um lugar bom. Eu achei que pelo menos eu poderia crescer não só profissionalmente, como eu poderia crescer intelectualmente até. Porque diziam que o dono do lugar era super inteligente, que qualquer coisa que tu chegasse para falar com ele, ele iria contra-argumentar e tu tinha que ter um argumento pronto para contra-argumentar o que ele contra-argumentou. Então, nossa, ele parecia um gênio. E aí eu descobri que não. Ele é um coach, basicamente. Vive de colchetadas e cabeça dura, teimoso, muito, mas muito teimoso e um puta de um ganancioso. É um puta de um ganancioso. E eu descobri isso depois, né? No meu quarto, quinto mês, depois que eu passei no contrato, eu comecei a perceber mais essas coisas, porque eu já, né, conquistei o lugar, conquistei ficar lá. Só que depois que você conquista, você consegue perceber melhor os erros, os problemas, as coisas que estão lá. Mas, cara, não é simplesmente o fato de ter erros lá, problemas. Todo lugar tem problema, todo lugar tem erros. Nenhum trabalho vai agradar todo mundo 100%. Isso é impossível. Mas o problema é que lá a gente tem alguma coisa dando errado, tem uma solução muito simples, só que o dono passa tudo pelo aval do dono, tudo, qualquer coisa. Só que o dono, ele não consegue enxergar que uma coisa simples pode resolver aquele problema e ele simplesmente deixa o problema crescer ou toma uma atitude idiota. Então, ações idiotas, e isso me desanimou muito, porque vamos dizer, teve uma vez que eu estava falando sobre melhorar a decoração do lugar, colocar um enfeite lá interativo no lugar para os clientes, porque os clientes adoravam tirar fotos naquele canto. Eu dei uma ideia simples e o cara me falou de 5W2Hs, que é uma coisa que a gente aprende lá no fundamental, pelo menos eu aprendi lá no fundamental, no meu colégio, na periferia ainda, a professora falando do 5W2H, como, quando, onde, por quê, quem, só que em inglês, né? Ele me falou isso. Aí eu falei, pensei, não, você não vai me usar como argumento, me falar de 5W2H, que é uma coisa que eu sabia, que eu já aprendi no fundamental, para um negócio sério que você está tentando fazer, não é? E não, ele usou realmente para contra-argumentar a minha ideia de simplesmente melhorar a decoração ali daquele canto, de um canto específico. Eu não estava nem falando do lugar inteiro, que precisa de uma decoração melhor, mas eu estava falando daquele canto que era onde os clientes mais gostavam de tirar fotos. E esse cara não me ouviu. Ele simplesmente contra-argumentou com os 5W2Hs.
E eu falei, mas o que isso tem a ver com o que eu estou falando? Não tinha nada a ver. E esse é um problema dele. Ele quer muita teoria de algumas coisas. Eu dei várias ideias no início para não só melhorar o número de clientes, como ganhar mais dinheiro, como fidelizar o cliente. E ele vinha com os argumentos contra, vinha querendo que eu defendesse o meu ponto de vista, eu defendendo o meu ponto de vista, só que ele deu uma ideia, já tinha dado ideias parecidas, mas executadas de maneira diferente, que faz com que aquela ideia seja difícil de dar certo, porque ela está muito mais complicada do que ela deveria estar. E eu acho que o ponto dele não aceitar, ser um cabeça dura, arrogante, presunçoso, ganancioso, é simplesmente porque ele não aceita que um peão do trabalho dele, que trabalha na empresa dele, o peão tenha ideias melhores ou soluções melhores do que ele pro negócio dele. Então eu vejo essas burrices que ele está cometendo e eu estou me irritando. E para piorar, a mãe dele, que é a sócia do negócio, é o capeta na terra. Ela é insuportável. Chega lá, mexe no negócio sem avisar, deixa em outro canto, aí você fica perdido procurando onde é que tá, porque onde você deixa não está mais. Aí você tem que ficar caçando no lugar onde é que ela colocou o negócio. E você perde muito tempo nisso. Fora que quando ela começa a te perseguir, porque ela está de novo me perseguindo, de novo. E isso, cara, não tem como você trabalhar num lugar feliz, contente, como o dono pede. O dono pede que você sorria para os clientes. E não tem como você ficar sorrindo para os clientes, ou rindo à toa, ou feliz minimamente, porque você está sempre na mira do sniper, que é a mãe dele. A sniper está sempre lá e está sempre mirando alguém para encher a porra do saco, para fazer com que a pessoa desista e saia de lá. É sempre assim, o mesmo filme. Eu já me contaram e eu já vi acontecer. Então, não tem como. Não tem como. Para você ter uma ideia do quão burro é esse cara, lá tem um bar, lancheria e tudo mais. O bar dele, o lugar atende praticamente 280 pessoas no final de semana. Na sexta, no sábado, também, em cada dia do final de semana atende mais ou menos esse número de pessoas. Domingo menos, mas final de semana é isso. E aí, então, significa que o quê? Que o negócio tem um bom fluxo de gente, tem muita gente entrando e saindo naquele lugar. Então, você precisa ser rápido para abrir o lugar. Só que lá no bar, que é onde eu trabalho, né? Eu sou bartender, lá no bar, a gente não tem o quê? Máquina de gelo. Então a gente chega 1 hora antes de abrir o lugar e a gente perde 40 minutos tirando gelinho de forma. Um por um. Então é impossível que a abertura seja sempre completa antes da loja abrir, porque o filho da puta não consegue comprar a porra de uma máquina de gelo. Mas, né, uma máquina de gelo de 300, 400 reais, basiquinha. Mas ele consegue comprar o quê? Uma máquina de waffles, que é facilmente 2.000 reais. Porque é isso que vai dar dinheiro para ele. O gelo não. Agora a máquina de waffles vai dar dinheiro, que eu tenho certeza que vai vender também. Mas, né, o básico. Aí depois o que eu escuto? Eu escuto do supervisor que o dono acha a abertura do bar muito devagar. Mas como que ele não quer que a abertura seja devagar e demorada se a gente está perdendo 40 minutos, pelo menos, tirando o gelinho de forma?
Como que ele não quer? Um por um ainda. Como que ele não quer que seja demorado? Então, esse tipo de coisa. E eles já estão na estrada há 15 anos, cara. Estou na estrada há 15 anos e não conseguiram. E esse cara não conseguiu perceber o tamanho da eficiência que é ter uma máquina de gelo num bar. Ele não entendeu ainda. Ele não entendeu. Ele não entendeu. Até o momento em que eu falar pra ele na cara dele: você é burro, cara. Você é burro. Você ainda não percebeu? Porque não faz sentido. Enquanto você chega lá 1 hora para abrir o trabalho, você coloca, logo quando bater o ponto, você coloca a água na máquina de gelo e espera fazer o gelo. Em 20, 30 minutos já vai estar pronto. Você coloca no cooler que tem ali e você coloca mais água para fazer mais gelo, para quando do cooler acabar. E aí você já cortou. Quanto tempo levou? Quanto tempo levou para fazer isso? Para eu colocar água na máquina e apertar um botão. E depois transferir para o cooler. Levou 3 minutos no máximo. No máximo do máximo. Estourando muito e chutando muito alto. E aí, não. A gente consegue fazer tudo isso e abrir o bar bem, tirando gelo das formas por 40 minutos. E aí a gente fica perdendo tempo ali nesses gelos, e aí se tem forma de gelo perdida, aleatória, em outros freezer do lugar, no meio do expediente, no meio da correria, aquela velha desgraçada que é a mãe do dono, ela chega lá com as 3 forminhas de gelo que faltam para tirar do gelo e colocar ali. Aí, caralho, ou ela... olha, então, são essas coisas. Tô quase me exaltando muito aqui, mas são essas coisas que acontecem. E quando eu sair de lá, eu vou esclarecer um pouco mais as coisas aqui. Mas, caramba, olha, já tô falando há 1 hora e eu nem vi esse tempo passar. É esse estado de flow que eu tô falando. Mas assim, essas questões estão fazendo com que eu saia daquele trabalho de todas as maneiras possíveis. Eu só quero ir embora dali, na real. Não quero mais ficar lá. E eu estou concentrando agora as minhas ideias em arrumar um pouco mais a vida fora dali, para quando eu sair dali, não está tão a Deus dará assim. E vai ser bom, porque aquele lugar tem 15 anos de funcionamento e parece que tem 2, porque tem problemas que uma empresa de 2 anos tem. Tem coisas que acontecem que empresas de 2 anos, é normal acontecer. Empresas que recém nasceram, mas eles não, já estão há quase 20 anos, quase 2 décadas, e continuam com os problemas de empresas pequenas, de 1 ano, 2 anos. Então eu desanimei de ficar lá também, né? Desanimei. Eu desanimei tanto de ficar lá, quanto de achar que aquilo ali vai me ensinar alguma coisa. Eu acho que eu já cheguei no limite. Já cheguei no limite de onde eu tô lá. Porque eu comecei como garçom, agora virei bartender, agora não tem mais para onde ir. Porque eu já aprendi tenho agora o conhecimento dessas 2 habilidades e já não tem mais para onde ir. Eu já não tem como crescer lá, não tem como. Tem 20 funcionários no máximo naquele lugar. 15 anos de história e só tem 20 funcionários. Então, alguma coisa está muito errada. E eu já coloquei na minha cabeça muitos planos para fazer, muitos planos para realizar, muitas coisas. E eu sei que eu tenho capacidade para essas coisas funcionarem. Aí vai depender de mim, né, também, da minha força de vontade, de não deixar a peteca cair, de continuar trabalhando mesmo que os resultados não venham tanto ou tão rápido quanto, e ajeitar a minha vida. Eu já estou cansado. Eu nunca fui um cara para trabalhar para outras pessoas. Eu nunca me dei bem de carteira assinada, nunca me dei bem com hierarquia, onde o meu superior é mais idiota do que eu.
eu nunca me dei bem com isso. Eu não tenho problema com hierarquia, eu tenho problema com pessoas que são mais burras do que eu em cargos superiores a mim e que se acham muito mais inteligentes só por estarem em um cargo superior. Porque esse cara, o dono desse lugar, ele vive dando carteirada de ter ou estar fazendo, não sei qual é a situação, a faculdade de gestão de empresas. Essa é a carteirada dele. Então, se ele está usando isso como carteirada, se ele está querendo provar que ele é assim, é um sinal de que ele não é. Porque quem é, simplesmente é. Não fica tentando demonstrar que é. Ou se está tentando demonstrar que é, ele tem uma insegurança muito grande e precisa de validação da sua inteligência, validação das suas aptidões de terceiros, o que é também bem triste. Mas eu acho que é isso aí. Eu acho que eu vou parar por aqui na realidade, porque se eu continuar falando sobre isso, eu vou ficar bravo e eu estou de folga. E eu não quero ficar bravo. Então eu vou parar por aqui, porque tem mais algumas coisas para fazer. Eu vou organizar as minhas viandas, porque sim, eu uso a minha folga para fazer as viandas para comer durante a semana inteira. Porque também tem outro absurdo que acontece lá no bar, que no lugar de trabalho, né? Não é um bar, né? É uma lancheria. Como é que tem um bar? Acontecem absurdos lá em relação à alimentação. Então eu tenho que estar sempre um passo à frente disso. E também, sabe uma coisa? Vou falar uma coisa rápida. Tem os colegas de trabalho lá que eu não sei o que dá na cabeça dessas pessoas. Eu não sei se sou só... Caramba, tá difícil sair essa frase. Eu não sei se sou só eu, ou se eu sou muito louco, ou se eu sou muito inteligente, ou se as pessoas ali são muito burras. Porque acontecem coisas lá que são óbvias, as consequências, são óbvias os efeitos colaterais. E essas pessoas, elas não enxergam. Elas não enxergam. E aí eu fico impressionado, porque até o dono do negócio lá já chamou as pessoas da zona sul da cidade, quem não sabe é Porto Alegre, que eu moro, na zona sul de Porto Alegre, de pobre fudido, que é por isso que eles não pagam a taxa de serviço dos 10% da galera, a gorjeta. E que na zona norte da cidade, que seria a parte mais nobre da região, eles pagam. Por quê? Porque eles são mais ricos. E ali, eles não têm essa besteira de não pagar. E ele está na zona leste da cidade. Só que aí o pessoal da zona sul, né, vai para lá, zona norte, babá. E ele falou com todas as letras. A gente sabe quem são as pessoas que pagam os 10% e quem não pagam, só pelo jeito deles. A gente sabe mais ou menos de que região eles são, porque o pessoal da zona norte não é de não pagar. Na reunião, e ninguém reagiu. E aí teve uma tonta lá também, a Caixa sonsa do caralho, chegou e concordou e repetiu. E eu fico pensando, cara, não é possível. Não é possível. Ele acabou de ter um puta de um discurso elitista do caralho, um puta discurso de pobres fudidos, tem que tomar no cu porque eles não pagam os 10% porque são pobres fudidos, e o pessoal rico é melhor porque eles pagam os 10% na frente de todo mundo. Mas eu acho que as palavras, ele é tão inteligente e manipulador que as palavras que ele usou deveriam ser tão bonitas que ninguém percebeu que ele disse isso, porque não é possível. Não é possível. Para mim ficou muito claro o que ele disse, e principalmente nas palavras que ele disse. Foi exatamente as que eu falei. Eu não inventei nenhuma palavra. Ele falou exatamente essas palavras. E ninguém reagiu. Então os meus colegas são animais, basicamente, burros pra cacete. Tem gente que é muito legal lá, são legais, são animados às vezes, bababá, mas eles não enxergam nada além do nariz deles. Nada além do que está na frente do nariz deles, debaixo do nariz. Então, cara, eu já tentei, eu já mudei muita coisa lá, que eles não têm a menor ideia do que eu mudei. Já mudei muita coisa,
porque lá eu fiz meu nome pro RH. O RH tem muita voz com o dono, e eu usei essa minha influência para mudar algumas coisas. E mudei, só que ninguém percebe. E aí, se eu reclamo de alguma coisa, eu só tô reclamando, eu sou o cara que sempre reclama. Então, eu não reclamo mais, eu não falo mais. E eu comecei a pensar, não vale a pena eu tentar mudar os negócios, tentar mudar e deixar o ambiente melhor para todo mundo, os meus colegas, se o pessoal não reconhece que eu estou mudando para o bem deles. E eu não estou só reclamando. E aí, tem coisas que eu já fiz. Hoje, o supervisor é diferente, está no terceiro mês dele, e ele já confia completamente em mim. Ele basicamente leva a minha opinião muito em consideração a tudo, porque eu sou o único que tem coragem de falar as coisas na cara dele. Na cara dele, claro que eu não chego desrespeitosamente, mas eu falo as coisas que eu não concordo, que eu discordo, os problemas que eu vejo nas ideias ou nas execuções de algumas coisas. E a gente troca uma ideia, e eu sou o único que vou lá e falo na cara. Tanto que eu falei para ele, se você perguntar para alguém, para todo mundo numa reunião sobre esse ponto, o que eles acham, ninguém vai falar um pio. Um pio. E ninguém vai te chamar para conversar, que nem eu estou chamando. Ninguém vai te chamar para conversar. Tu pode ter certeza disso. Ninguém. Vai todo mundo ficar falando para outro, para Beltrano, para Ciclano, para Fulano, mas ninguém vai ir na tua cara, na tua frente, falar isso que eu te falo. É por isso que eu estou te falando isso. E tem toda essa questão, e por conta dessa minha influência com o RH, e por conta de eu chegar ali e falar olho no olho com ele as coisas que eu não gosto, porque ele é muito acessível a esse tipo de assunto, ele leva muito em consideração o que eu digo. Então, eu mudo algumas coisas e as pessoas não veem. Aí mudei uma coisa que eles até hoje se beneficiaram, mas ninguém sabe que eu mudei. Ninguém sabe que eu participei dessa mudança. E a galera só vem reclamar pra mim que eu reclamo. Então eu não vou falar mais nada, eu vou deixar que se foda. Essa é a minha ideia agora, essa é a minha mentalidade. De uns 2 meses pra cá, essa tá sendo a minha mentalidade. Eu estou vendo uma atitude do dono do lugar em criar alguma ação e tudo mais, que vai acontecer, que ele teve uma ideia e vai pôr em prática. Eu estou vendo a merda que essa ideia vai causar, eu estou vendo os problemas que ela tem, mas eu não vou falar nada. Não vou falar nada. Eu vou esperar a piroca entrar no cu de todo mundo, e aí quando estiver entrando, eles estiverem dizendo está doendo, eu vou dizer, pois é, né? Eu avisei que estaria. Eu poderia ter avisado, na real, né? Mas vocês não iam me ouvir. Então, tem toda essa questão, tanto dos colegas quanto dos donos, está me fazendo querer ir embora dali. E se não fosse pelo RH do lugar, se não fosse pelo RH, eu já teria ido embora há muito mais tempo. Deixado eles completamente na mão total. Porque eu poderia ter ido embora quando o cara que me treinou do bar foi embora. Eu poderia ter ido embora logo depois. Isso foi em maio. E eu poderia ter feito isso e deixado eles na mão, porque eles não iam ter ninguém mais no bar. Ia ter só mais uma pessoa que saiu no mês seguinte. Então, não ia ter ninguém. Ninguém teria conhecimento, eles teriam que correr atrás. Poderia ter feito isso, mas eu não fiz. Eu não fiz porque o RH, a moça do RH, ela foi lá, ela me deu esperanças, eu falei, ela conversou comigo, eu fiquei pensando, talvez, não sei, pode ser que melhore. E também não fiz em consideração a ela, para ela não ficar tendo que correr desesperada atrás de pessoas. Fiz por conta disso também. Não fiz por conta do lugar. Fiz por conta dela, de não ferrar com ela, porque aí ela ia ter que correr atrás de 3 pessoas para trabalhar naquele bar, precisa de 3 pessoas. Ela ia ter que correr atrás de 3 pessoas completamente novas, sem experiências, ou simplesmente para contratar e colocar ali direto de uma vez no contrato e ver depois
durante o contrato se essas pessoas têm capacidade. Eu poderia ter feito isso, mas eu não fiz. Em consideração a ela. Porque ela me ajudou bastante durante todo esse tempo que eu estou nessa empresa. E claro que também o meu o respeito que ela tem por mim não foi feito do nada. Eu também conquistei esse espaço, também conquistei esse poder, digamos assim, por, por meio do meu trabalho e por meio de eu saber como chegar nela e conversar sobre alguns problemas que tem, sobre algumas coisas. Então, não foi do nada. Aí eu vou falar que tem os preferidinhos. Não é bem assim. Não foi do nada. Nunca é do nada as coisas. E eu não puxo o saco de ninguém também. Mas eu só sei como chegar. Eu só sei como chegar num RH decentemente, sem ser que nem um outro colega que chegava gritando e indignado e berrando e fazendo exigências. Não, eu sei como chegar. Mesmo que eu esteja puto da vida, tem um jeito certo de chegar. Conversando, as pessoas se entendem. Então, se conversando, as pessoas se entendem, você pode conversar com essa pessoa. Se não mudar nada, aí você toma outras medidas, né? Você toma outras medidas que não seja gritar. Mas é assim que funciona. E aí eu usei essa influência construída para mudar coisas. A galera não reconhece e eu nem queria que eles reconhecessem. Mas eu só queria que eles entendessem, na verdade, que as minhas reclamações não são simplesmente por reclamar. Não é porque eu quero reclamar. É porque eu estou tentando mudar o lugar para todo mundo. Estou tentando mudar o lugar para todo mundo ficar melhor, para o ambiente ficar mais aturável, para ninguém se fuder. Mas é difícil quando essas pessoas elas não enxergam que eu não estou só reclamando. E aí depois começa a inventar coisas que eu nunca disse, como se eu tivesse dito. Isso que é o foda. Isso que me fez realmente pensar, não, eu não vou mais fazer, não vou mais ajudar, não vou mais, foda-se, eu vou pegar, vou trabalhar aqui, fazer o meu pelo tempo que eu preciso fazer e ir embora. É só isso. E é isso que eu vou fazer. Bom, eu acho que eu vou terminar isso daqui. A atualização foi muito, muito mais demorada do que eu pensei. E também, nossa, eu estou gravando há mais de 1 hora. Esse tempo não passou na minha cabeça. Passou, quer dizer, ele voou. Eu nem percebi esse tempo passar. Mas é isso aí. Estou de volta. Esse vai ser o primeiro podcast mais uma vez, depois de muito tempo. Mas estamos aí com esperança de voltar aos eixos. Mas, mesmo para os meus 1 ouvintes ou para os meus 0 ouvintes, esse é o primeiro café solitário. Uma boa noite para vocês. Até a próxima. Valeu, falou e eu fui.